Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, um vídeo aqui que um inscrito no meu canal me manda, tentando compreender essa questão da imortalidade da alma. É um católico que acredita na imortalidade da alma, mas de repente viu esse vídeo aqui protestante aí no YouTube. E é por isso que eu digo que é bom evitar os vídeos protestantes, principalmente dessas igrejas que até mesmo os protestantes entendem como seitas, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista da Promessa, que já foi uma filha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os Testemunhas de Jeová, os Mormons e muitas igrejas pentecostais aí. Porque as igrejas protestantes, tidas como igrejas reformadas, dizem que essas igrejas são seitas. Até eles dizem, né? Mas vamos lá. A pergunta que é feita a esse tal professor, né, com todo respeito a ele, a pessoa dele e do ajudante dele aí no vídeo, eu não estou aqui para falar de pessoas, mas eu estou aqui para explicar que é herética essa interpretação que ele faz das Escrituras e essa doutrina da mortalidade da alma. Mostra que é herética. E a pergunta que é feita é sobre a presença de Moisés, que havia morrido, no Monte da Transfiguração, aparecendo para Jesus juntamente com Elias. Eu vou deixar o próprio rapaz, que é o ajudante do tal professor Leandro aí, né, professor para os adventistas, porque para nós católicos não tem relevância alguma, mesmo que alguns que se digam católico acompanhem este senhor, para nós não tem relevância alguma, para nós católicos de fato, né? Vamos lá, eu vou deixar ele mesmo falar e a gente vai observando a manobra, né, a exegese feita a partir de uma manobra para levar as pessoas a acreditar nessa questão da mortalidade da alma. Vamos lá, vamos para a pergunta dele. Se a Bíblia diz que quem morre está adormecido ou no seio de Abraão, então como explicar a aparição de Moisés junto com Elias quando Jesus se transfigurou? Sabemos que Elias foi levado em vida, quanto a isso não tem problema na aparição dele, mas Moisés morreu. Então como que Moisés pode ter aparecido também? Pelo seguinte, nós temos uma informação preciosa em Judas 1:9. Pronto, vamos lá, né? O pastor Leandro Quadros aí, né? O professor Leandro Quadros. Perguntaram, olha, Moisés morreu. Então, como é que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração? Como é que Moisés apareceu no monte? Ali, quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, juntamente com Elias. Se a alma morre junto com o corpo, como dizem os adventistas do sétimo dia, ou seja, os mortalistas, como era possível Moisés aparecer? Nossa, ele descobriu aí ele descobriu a verdade mais absoluta que possa existir no mundo protestante. Ele descobriu algo que nenhum teólogo católico, nem São Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho, nem São João Crisóstomo, nenhum dos pais da igreja descobriram, mas Leandro Quadro descobriu. Vamos ver o que é que ele descobriu, o que está em Judas 9, porque Judas não tem capítulo. Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. Uma informação. Moisés, após a sua morte, obviamente, ele foi ressuscitado. Olha! Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Então vamos ler aqui, Judas. Ele está dizendo que em Judas 9, Deus ressuscitou Moisés. Judas 9, Deus ressuscitou Moisés. Leandro Quadro está dizendo que Judas está revelando para nós que
Deus ressuscitara Moisés e levou para o céu. Vamos ver o que é que diz em Judas. Capítulo 1, verso 9. Vamos ler aqui o textinho. Aqui diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Pronto, ele leu ali na tradução dele, eu vou ler na minha tradução agora. Preste atenção e vamos ver se a gente encontra aí Deus ressuscitando Moisés. Judas, vou falar como ele, capítulo 1, porque não existe capítulo, né? São apenas 25 versículos. Mas vamos falar como ele. Judas, capítulo 1, versículo 9. Bíblia, Ave Maria de estudo. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Pronto. Aqui a Bíblia, o textinho, como ele diz apenas que Miguel, São Miguel, um arcanjo, disputia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Corpo de Moisés. Veja, a respeito do corpo de Moisés. E aí o arcanjo Miguel diz: eu não lançarei contra ti nenhuma palavra injuriosa ou defamatória, o que é que seja. Apenas direi que o Senhor te repreenda. Mas Leandro Quadros está dizendo que aqui está revelado que Deus ressuscitou Moisés. Vamos esperar, vamos ouvir a explicação dele. Óbvio que a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés não era a disputa por um corpo morto. Já pensou? Deus discutindo com Satanás o seguinte: olha, eu vou ficar com o corpo morto dele. Não, Satanás, não, eu é que vou ficar com o corpo morto dele. Coisa ridícula. Então é óbvio que estava tendo uma disputa. Era pela ressurreição ou não de Moisés. Então Moisés foi ressuscitado e por isso ele apareceu. Veja, ele está dizendo que a disputa que era pelo corpo de Moisés não era somente pelo corpo. É lógico que era pela ressurreição de Moisés. Como assim, Leandro Quadros? A disputa era pela ressurreição de Moisés? Ah, então quer dizer que Satanás queria impedir, se fosse verdade o que o Senhor está dizendo, que Deus iria ressuscitar Moisés, então Satanás queria impedir a ressurreição de Moisés. Oxente, a palavra de Deus vai dizer para nós, em vários textos, que Deus agindo, ninguém impedirá. Que se Deus quer, os seus decretos, os seus projetos se concretizarão. Jó vai dizer claramente isso, que os planos de Deus, os projetos de Deus, os decretos de Deus não podem ser mudados. Então quer dizer que se Deus queria ressuscitar Moisés ali naquela ocasião, Satanás estava querendo impedir isso? E Satanás tinha poder para fazê-lo? Vamos supor que fosse para isso, porque a maioria dos estudiosos entendem que era o contrário. Satanás queria fazer uso do corpo, do cadáver de Moisés, de alguma forma. Se usá-lo para a idolatria, para que o povo adorasse, idolatrasse, alguma coisa do gênero, ninguém sabe. Mas isso é suposições, isso é conjecturas. Ninguém pode entrar nesse campo que a gente não sabe. O que está dizendo aqui apenas em Judas é que houve uma disputa entre o corpo. E o corpo é morto. O corpo é morto. A carta de Santiago, no capítulo 2, verso 26, vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então aí era o corpo de Moisés. E a disputa não era para impedir que ele fosse ressuscitado. O Senhor está mentindo. Ou pelo menos interpretando maliciosamente
para tentar colocar aí a ressurreição de Moisés. Mas vamos supor que Deus ressuscitou Moisés e levou aos céus, como você está dizendo aí. Vamos ver. No Monte da Transfiguração, segundo Mateus 17. Agora, tem outro detalhe interessante. Quando você lê sobre a transfiguração de Cristo, ou seja, ele assumiu uma forma gloriosa e Moisés e Elias falam com ele, você percebe que quando Pedro contemplou essa visão, ele não viu espíritos perto de Jesus. Pelo contrário, ele viu realmente em corpo Elias e Moisés. E o verso 3 e 4 de Mateus 17 deixa muito claro isso. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Cristo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Fazer tenda para um espírito, coisa mais ridícula isso. Então é óbvio, Pedro viu tanto Jesus glorificado, Elias em corpo e Moisés em corpo. Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Então tem Pronto, vamos lá. Eu preciso voltar para a questão de Moisés ressuscitado. Mas vamos lá para Mateus, como ele diz, Mateus 17. Ele está dizendo lá, Mateus 17, 3 e 4. Né? São Mateus 17, 3 e 4. Em São Mateus 17, 3 e 4 diz assim, ó, Pedro tomou então a palavra, né? Depois da visão, quando Pedro tem a visão. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí ele vai dizer, pastor Leandro Quadro vai dizer, oxê, Pedro ia pedir para fazer tenda, 3 tendas para espíritos? Por acaso, espírito precisa de tenda? Como assim? Isso não tem lógica. Seria até uma idiotice pensar assim, ele vai dizer. Só, Leandro Quadros, que você precisa ler a transfiguração dentro do contexto de todo o evangelho sinótico. Dos 3 evangelhos, o evangelho de Marcos não apresenta o evento da transfiguração, mas São Lucas apresenta. São Lucas apresenta, eu não vou ler todo, mas está em São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Ou melhor, eu vou ler para que fique bem claro. Passados uns 8 dias, Lucas 9, 28. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se, né? Transformou-se ou transfigurou-se. Aqui a tradução da Bíblia Ave Maria vai trazer em São Lucas a palavra transformou-se. O seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecente de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Eles apareceram envoltos em glória, ou seja, estavam glorificados. Não pela ressurreição, mas pela glória que do próprio Cristo emanava. Vai dizer que vimos, São João vai dizer assim, que Cristo quando se encarna, né, Cristo, Jesus quando se encarna e se manifesta, ele revela para nós a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai. Então, ele estava envolto na glorificação, na transfiguração de Cristo, todos envoltos ali dentro de uma nuvem chamada Espírito Santo. Aquela nuvem ali era vamos dizer assim, que uma tipologia ou imagem do Espírito Santo, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, da morte de quem? De Cristo, que se havia de cumprir em Jerusalém. Por que Moisés e Elias falavam da morte de Cristo? Porque, diferente do que eles vão dizer um pouco mais à frente, eu vou voltar aqui a isso depois, é melhor, quando ele falar a outra bobagem que vão falar, né? Por exemplo, entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Pedro
e os seus companheiros, Tiago e João, tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, veja, durante a transfiguração, Pedro, Tiago e João tinham dormido. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. Por isso que eu disse que eles estavam envoltos em glória. Essa glória era de Jesus. Viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Moisés e Elias foram embora. Ou melhor, quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja, a fala de Pedro foi esta: Senhor, é bom estarmos aqui. Nós queremos fazer, nós faremos. Se o Senhor permitir, nós faremos, nós levantaremos 3 tendas, uma para Moisés, outra para ti e outra para Elias. O que é que São Lucas revela para nós, doutor Leandro Quadros? São Lucas diz assim, ele não sabia o que dizia. Ele não sabia o que dizia. Lucas 9:33. Pedro não sabia o que estava dizendo. E o que era que Pedro estava dizendo? E referente ao que Lucas está revelando para nós que Pedro não sabia o que estava dizendo? Que desejava fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. A Bíblia protestante, NVI, vai dizer também em Lucas 33, ou melhor, Lucas 9:33, o seguinte: quando estes iam se retirando, Moisés e Elias, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele, Pedro, não sabia o que estava dizendo, diz a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, uma Bíblia de estudo, Nova Versão Internacional. Ainda sobre a questão da ressurreição de Moisés, que ele disse, é ilógico eles brigarem por um corpo morto, se não foi para impedir que Jesus ressuscitasse Moisés. E ele disse aí que Deus ressuscitou Moisés e levou Moisés aos céus. Vejamos o que diz São Paulo. Você vai acreditar mais no professor Leandro Quadros, esse amiguinho aí dos adventistas, o grande amigo dos adventistas, ou você vai acreditar em São Paulo? Você vai acreditar no discípulo de Ellen White, ou você vai acreditar nas sagradas escrituras canônicas, aceitas como inspiradas até mesmo pelos protestantes? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo, você pode ler todo o capítulo. A partir do versículo 20, veja o que é dito a respeito dos mortos. E como, e quando, e a partir de qual ordem eles serão ressuscitados. 1 Coríntios 15, verso 20. Bíblia NVI, de tradução protestante. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqui, São Paulo está dizendo que, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, porque existia alguns na igreja de Coríntios que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado. E São Paulo está dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, isto é, os primeiros frutos da ressurreição, sendo ele as primícias.
dentre aqueles que dormiram ou morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Versículo 22, 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão ressuscitados. Mas cada um por sua vez. Veja, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro dos que morreram. Cristo é o primeiro a ressuscitar. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então veja, Cristo, 1 Coríntios 15, 33, mas todos ressuscitarão, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, ressurreição gloriosa para entrar no céu, Dr. Leandro Quadros, só por ocasião da vinda de Jesus. Só quando Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 30, ou melhor, 15, 23. Mas cada um ressuscitará por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele, Cristo, vier, por ocasião de sua vinda, os que lhe pertencem, aí sim. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, eu estou com a Bíblia protestante aqui, aí não tenho tanta facilidade para encontrar. Mas vamos lá. A vinda do Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Né? Mas vamos ler aqui a partir do verso 13 mesmo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Leandro Quadro, o apóstolo Paulo está dizendo que não quer que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que morrem, aos que morreram, aos cadáveres, aqueles que estão mortos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram ou morreram. Dizemos a vocês, Leandro Quadro, protestantes adventistas, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que morreram. Pois veja, é aqui que acontecerá a ressurreição. Ninguém ressuscitou, nem Moisés ressuscitou e subiu aos céus e foi levado aos céus gloriosos, para não mais morrer. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, Jesus Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele para sempre. Então, ninguém, Leandro Quadros, ninguém entrou no céu antes da
vinda de Jesus. Ninguém ressuscitado. No céu está a alma dos justos. A carta aos Hebreus vai dizer isso. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 12. Não vou ler mais aqui para que o vídeo não se prolongue. Mas ele vai dizer que lá existe uma assembleia de santos que já estão lá na perfeição, que já estão na glória. Ou seja, aqueles que já estão... O livro do Apocalipse vai dizer que diante do trono de Deus estão miríades e miríades de almas, né? Almas que são impossíveis de se contar, que estão lá diante de Deus. Aí ele vai dizer aqui qual é o significado de Moisés e Elias, né? Quem era Moisés e Elias e o que representava.